Nas margens do mar de Silvânia, onde as ondas quebram com um murmúrio constante contra os rochedos escuros, jaz a pequena cidade de Maré Alta. Conhecida por suas peculiaridades e histórias antigas de marinheiros, Maré Alta sempre foi um lugar onde o passado parecia se entrelaçar com o presente, criando uma tapeçaria de mistérios e lendas. No entanto, recentemente, um fenômeno mais estranho do que qualquer outro começou a ocorrer, transformando a curiosidade em medo. Todos os sons feitos perto do mar começaram a ecoar com um atraso exato de 3 minutos. Mas esses ecos não eram meras repetições. Eles mudavam, tornavam-se distorcidos e sinistros, como se alguma coisa nas profundezas estivesse respondendo. Meu nome é Júlia Vaz, e eu era uma cientista acústica dedicada a estudar fenômenos sonoros incomuns. Quando ouvi falar pela primeira vez sobre os ecos de Maré Alta, minha curiosidade científica foi instantaneamente despertada. Equipada com meus instrumentos de medição e uma mente aberta, cheguei à cidade determinada a desvendar esse mistério. No meu primeiro dia, enquanto montava meus equipamentos na praia, os ecos começaram assim que o som das ondas colidiu com as rochas. Júlia, sussurrava uma voz entre os ecos, tão clara e precisamente pronunciada que olhei em volta, esperando encontrar alguém me chamando. Mas estava sozinha, com nada além do mar diante de mim e a cidade silenciosa atrás. Nos dias que se seguiram, continuei minhas gravações, e os ecos tornaram-se mais estranhos e alarmantes. Eles começaram a formar frases completas, ameaças veladas ou previsões sombrias. Cuidado com o que busca, disse uma voz um dia, quando o sol começava a se pôr e uma brisa fria levantava-se do mar. Cada eco parecia trazer consigo uma sensação de frio que penetrava até os ossos, como se a voz viesse acompanhada de um sopro gelado das profundezas do oceano. Determinada a encontrar a origem desses ecos, comecei a explorar a costa, seguindo o mapa antigo da cidade que mostrava uma série de cavernas submersas perto de onde os ecos eram mais fortes. A maré baixa revelou a entrada para uma dessas cavernas, escondida sob camadas de algas e pedras. Equipada com uma lanterna e meu gravador, adentrei a caverna. O ar era úmido e frio, e o som das ondas lá fora reverberava pelas paredes rochosas, criando um coro de murmúrios e gemidos. Quanto mais eu avançava, mais os sons se intensificavam, até que parecia que as próprias rochas estavam falando comigo. E então vi algo à frente que fez meu coração parar. Um artefato, incrustado na rocha ao fundo da caverna, emitia uma luz pálida e pulsante. Era feito de um material que nunca havia visto, coberto de inscrições antigas que pareciam dançar sob minha lanterna. Quando me aproximei, uma voz clara e poderosa ecoou por toda a caverna, fazendo o chão tremer sob meus pés. Finalmente, você chegou. Os ecos agora faziam sentido. Não eram apenas repetições distorcidas, eram comunicações, chamados de algo que havia sido selado nas profundezas da terra. E ao encontrar o artefato, eu havia, sem saber, iniciado o processo de despertar algo que deveria ter permanecido esquecido. Nos dias seguintes, eventos estranhos começaram a ocorrer em Maré Alta. Objetos eram encontrados fora do lugar, animais marinhos apareciam mortos na praia sem explicação, e os habitantes relatavam ver figuras escuras movendo-se na água durante a noite. Eu sabia que tinha que agir rápido. Munida do meu conhecimento em acústica e das antigas lendas que comecei a estudar, elaborei um plano para selar novamente o que quer que estivesse tentando se liberar. Usando o próprio artefato como chave, preparei um dispositivo sonoro capaz de emitir uma frequência que, esperava eu, neutralizaria a energia do artefato. Na noite de uma lua cheia, quando as marés estavam no seu ponto mais alto e as forças do artefato pareciam mais poderosas, fui até a caverna. O mar rugia como se estivesse em agonia enquanto eu configurava o equipamento. Assim que ativei o dispositivo, uma onda de som pura e intensa preencheu a caverna e o artefato começou a vibrar, emitindo uma luz cegante. Por um momento pensei ter falhado, quando uma figura imensa e sombria emergiu das águas, seus olhos brilhando com uma luz maligna. Mas então, a figura começou a se contorcer e gritar, o som do dispositivo claramente causando-lhe dor. Com um último olhar de desafio, a criatura se dissolveu em uma nuvem de escuridão que foi sugada de volta para o artefato, que se apagou, tornando-se apenas uma pedra comum. Exausta, mas aliviada, deixei a caverna enquanto o primeiro raio de sol cortava o céu. Maré Alta poderia nunca saber
o quanto tinha estado perto de um desastre, mas eu sabia que minha vigilância teria que continuar. Algo me dizia que o silêncio do abismo poderia, um dia, ser quebrado novamente. A calmaria que se seguiu nos dias após o encerramento do artefato foi, no mínimo, enganosa. Regressei ao meu laboratório para analisar os dados coletados e tentar entender melhor o que havia acontecido. No entanto, cada noite trazia sonhos perturbadores, visões de águas turvas se agitando e sombras ameaçadoras emergindo do abismo. Era como se, apesar de ter silenciado o artefato, algo mais profundo e mais antigo tivesse sido despertado. As semanas se passaram e comecei a notar mudanças sutis em meu comportamento e percepções. Sons comuns do dia a dia começaram a se transformar em ecos distorcidos quando eu os ouvia, fazendo com que olhasse constantemente por cima do ombro, esperando ver uma figura espectral que nunca estava lá. Meus instrumentos começaram a captar frequências estranhas, padrões de ondas que não seguiam nenhuma lógica científica, como se estivessem tentando formar uma mensagem. Determinada a encontrar respostas, voltei à Maré Alta. A cidade parecia diferente, mais silenciosa, como se uma sombra sutil tivesse caído sobre ela. Os moradores me cumprimentavam com olhares preocupados, sussurrando entre si. Algo havia mudado desde minha última visita. Algo que eles sentiam, mas não podiam ou não queriam explicar. Decidi passar a noite perto da caverna, no exato local onde tudo havia começado. Montei meus equipamentos, tentando detectar qualquer anormalidade acústica que pudesse explicar os eventos recentes. À medida que a noite caía, a atmosfera ao redor ficava mais densa, o ar mais pesado, como se o próprio ambiente estivesse impregnado de um presságio sombrio. À meia-noite, os instrumentos começaram a registrar um pico de atividade. Um som baixo, quase fora do espectro humano, preenchia o ar, aumentando gradualmente em volume e intensidade. Era um som que não apenas ouvia, mas sentia vibrar em meu peito, uma frequência que parecia puxar a realidade ao meu redor, distorcendo-a. Foi então que as sombras começaram a se materializar. Primeiro eram apenas manchas escuras indistintas contra as rochas, mas gradualmente tomaram forma humana, figuras encapuzadas que emergiam da escuridão, cercando-me. Não havia onde correr. O mar de um lado, as figuras do outro. As sombras avançaram, e cada passo que davam parecia ser acompanhado por um aumento na intensidade do som aterrorizante. Tentei me comunicar, perguntar o que queriam, mas minha voz foi engolida pelo eco distorcido que retornava de mim mesmo, transformado em um gemido angustiante. Foi quando percebi que o artefato, apesar de silenciado, havia servido como um portal, uma brecha que havia conectado nosso mundo a algo muito mais antigo e terrível do que qualquer lenda local poderia prever. As figuras formaram um círculo ao meu redor, suas mãos estendidas não para atacar, mas para completar um ritual que eu havia inadvertidamente iniciado. Enquanto elas cantavam, o chão sob meus pés começou a tremer e uma rachadura se abriu, revelando uma luz pulsante de dentro da terra. A realidade ao meu redor começou a se dobrar, o céu e o mar girando em um vórtice surreal. As últimas coisas que vi antes de tudo escurecer foram as figuras mergulhando na luz, me puxando junto para o abismo que havia se aberto. Quando finalmente recobrei a consciência, estava deitada na praia ao amanhecer, o mar calmo como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo tinha mudado fundamentalmente. Maré Alta não era mais apenas uma cidade marcada por fenômenos estranhos. Era agora um ponto de encontro entre dimensões, um lugar onde ecos do abismo poderiam a qualquer momento se fazer ouvir novamente. E eu, incapaz de deixar para trás o que tinha começado, me vi condenada a escutar e decifrar esses ecos, buscando prevenir que o abismo uma vez mais se abrisse. Após aquela noite, a linha entre a realidade e o pesadelo se tornou indistintamente tênue. Os dias em Maré Alta fluíam com uma normalidade superficial, mas as noites eram um portal para um terror que poucos poderiam imaginar. Cada sombra parecia viva, cada murmúrio do vento carregava vozes distorcidas, e o mar, sempre presente, agora me assombrava com seu eterno e inquietante sussurro. Os habitantes da cidade, antes apenas cautelosos e reservados, começaram a me evitar abertamente. Eles sussurravam sobre a mulher que chamou as sombras, e suas crianças me observavam com olhos arregalados e temerosos. Eu era uma estranha em um lugar que nunca verdadeiramente me acolheu, e agora, mais do que nunca, eu sentia esse isolamento.
Eu me forcei a continuar meu trabalho, obsessivamente analisando os dados coletados, esperando encontrar alguma chave que pudesse reverter o que havia começado. Mas cada análise só trazia mais perguntas, mais incertezas. O artefato, agora um mero pedaço de pedra, parecia zombar de mim, um lembrete constante de minha falha catastrófica. As visões começaram sem aviso. Primeiro, eram apenas lampejos, silhuetas se movendo na periferia de minha visão, desaparecendo quando eu tentava focar nelas. Mas logo essas aparições se tornaram mais claras, mais audaciosas. Figuras sombrias, observando-me da beira da água, seus contornos oscilando como se fossem feitos de névoa e escuridão. Eles não falavam, mas eu sentia suas vozes em minha mente, um coro dissonante que me enchia de uma angústia profunda. Uma noite, impulsionada por um misto de desespero e desafio, eu caminhei até a praia, diretamente para o epicentro de minha pesquisa e minha ruína. O mar estava agitado, ondas altas quebrando com fúria sob a lua cheia. Eu gritei para o oceano, exigindo respostas, exigindo que as entidades que eu havia despertado me enfrentassem. E elas responderam. O mar se acalmou subitamente, as ondas cessando como se uma mão gigantesca as tivesse segurado. Então, da água serena, surgiram as figuras, mais numerosas do que antes. Elas caminharam em minha direção e eu podia ver, com uma clareza horrível, que suas feições eram torturadas, cheias de um sofrimento eterno. Eles pararam a poucos metros de mim e uma delas, uma figura que parecia ser a líder, avançou. Seu rosto era um vórtice de sombras, mas seus olhos ardiam com uma luz vermelha e cruel. Você nos chamou e nós respondemos, ela disse, sua voz como o arrastar de correntes no fundo de um poço escuro. Mas você não compreende o que despertou, Júlia. Não é algo que se possa controlar ou enviar de volta. Você abriu o caminho, e agora nós caminhamos por ele. Eu recuei, o terror cravando suas garras em meu coração. Eu queria correr, mas meus pés pareciam enraizados na areia fria. O que vocês querem? Eu consegui sussurrar, minha voz tremendo. O que todos os condenados desejam, a figura respondeu, e o coro das outras vozes se ergueu, um som tão doloroso que eu me encolhi. Liberdade. E você nos deu a chave. Com essas palavras, eles recuaram de volta para o mar, desaparecendo nas ondas que voltaram a rugir, como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, sozinha na praia, a lua iluminando o mar turbulento. Mas eu sabia, com um medo que rasgava minha alma, que aquilo estava longe de acabar. Eu havia chamado as sombras do abismo, e agora elas conheciam o caminho para o nosso mundo. E enquanto a cidade de Maré Alta dormia, ignorante do perigo que espreitava sob suas águas, eu permanecia acordada, vigiando o horizonte, esperando o momento em que elas escolhessem retornar. Naquelas noites seguintes, a linha entre vigília e sono tornou-se indistinta. Cada som do vento, cada onda quebrando na costa, parecia carregar vozes das profundezas, um chamado incessante que eu já não podia ignorar. A cidade de Maré Alta, outrora um lugar de reclusão pacífica, agora se transformava no palco de um drama ancestral e terrível. Comigo como sua involuntária protagonista, os habitantes começaram a notar mudanças também. Pescadores traziam redes vazias, enquanto outros retornavam com histórias de sombras que nadavam ao lado de seus barcos, escurecendo as águas sob a luz da lua. Crianças acordavam chorando à noite, murmurando sobre pesadelos em que o mar as engolia. E no coração dessa espiral de medo, eu me encontrava incapaz de fornecer qualquer consolo, pois eu mesma era consumida pelo terror. Decidida a enfrentar o que quer que tivesse despertado, voltei à caverna, o lugar onde tudo começou. As marcas de meu último encontro ainda estavam lá, as paredes gravadas com a energia de um ritual antigo, palpável e vibrante. Desta vez, eu estava armada não apenas com equipamentos, mas com antigos talismãs e encantamentos que havia coletado de textos esquecidos, esperanças frágeis contra uma ameaça que eu mal compreendia. Enquanto a noite caía, a atmosfera ao redor se saturava com uma pressão quase física. O ar ficava mais frio, mais denso, como se o próprio tempo estivesse se dobrando ao redor da caverna. Então, conforme eu começava a recitar os encantamentos, uma luz fraca começou a emanar do artefato, pulsando ao ritmo de minhas palavras. Subitamente a caverna se encheu com um coro de sussurros, mais alto e claro do que nunca. As sombras se materializaram, formando um círculo ao meu redor,
suas formas agora mais definidas, quase humanas, mas com olhos que brilhavam com um fulgor infernal. Você não pode nos prender novamente, elas disseram, suas vozes uma mistura de raiva e angústia. Você nos chamou e agora somos livres. Nesse momento, uma das figuras avançou, a mesma que me confrontara na praia. Ela segurava algo que brilhava com uma luz negra, um espelho que parecia absorver a luz ao invés de refleti-la. Olhe, ela ordenou, e contra minha vontade, meus olhos se fixaram no espelho. O que vi lá dentro foi uma visão do abismo, um vórtice de águas escuras e correntes violentas, onde inúmeras formas sombrias nadavam, libertas das profundezas. Isso é o que você liberou, a figura sibilou. Isso é o que você se tornará. Lutando contra o medo que ameaçava me engolir, quebrei o encantamento, jogando um dos talismãs no centro do círculo. Uma explosão de luz branca iluminou a caverna, e as figuras recuaram, suas formas dissolvendo-se na luz como fumaça ao vento. Corri da caverna, a luz do amanhecer começando a penetrar a escuridão. Atrás de mim, a entrada da caverna colapsava, selando o que esperava ser, desta vez, para sempre. Voltei para a maré alta, mas o conhecimento do que eu havia visto no espelho me assombrava. Sabia que, embora tivesse conseguido um respiro, o abismo ainda chamava, tanto para mim quanto para a cidade. Agora, eu vigio as águas, um guardião solitário contra as sombras que espreitam nas profundezas. E enquanto maré alta dorme, eu escuto o eco eterno das ondas. Um lembrete constante de que algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser completamente fechadas. Na tranquila Academia de Artes Visão Moderna, encravada no coração da pitoresca cidade de Vale das Folhas, um quadro recém-adicionado em um dos corredores principais começou a chamar a atenção não por sua beleza incontestável, mas por sua natureza perturbadora. A peça, uma pintura de uma floresta densa ao entardecer, possuía uma qualidade hipnótica, quase como se as árvores pintadas sussurrassem segredos sombrios para quem ousasse olhar por tempo demais. Eu, Camila Torres, estudante de artes visuais e aficionada por tudo que é misterioso e incomum, fiquei fascinada com o quadro desde o primeiro dia em que foi pendurado. Diferentemente de outras obras na academia, não havia placa com o nome do artista ou da obra. Apenas o quadro em sua moldura antiga e opulenta, destacando-se contra a parede de tijolos expostos. Os primeiros incidentes começaram sutilmente. Comentários entre os alunos sobre sentir-se observado ao passar pelo quadro, ou sobre como a luz parecia se mover entre as árvores pintadas, como se a floresta estivesse viva. Rindo dessas histórias, decidi fazer do quadro o objeto de meu projeto de fim de semestre. Uma investigação sobre a influência da arte na percepção e emoção humanas. Entretanto, o que começou como um projeto acadêmico, logo se transformou em algo muito mais sinistro. Comecei a notar que, após passar algum tempo observando o quadro, pequenos detalhes pareciam mudar de posição. Uma árvore que se inclinava para a direita pela manhã poderia estar inclinada para a esquerda à tarde. Inicialmente, atribuí essas discrepâncias à fadiga visual ou à luz do corredor afetando minha percepção. Mas então, os sonhos começaram. Eram sempre intensamente vívidos e invariavelmente aterrorizantes. Eu me via dentro da floresta do quadro, o crepúsculo eternamente pairando entre as árvores. O ar estava sempre frio. Meus pés descalços sentiam cada folha e galho no chão da floresta. Eu corria, sempre corria, embora nunca soubesse exatamente do que. Uma presença, sentida, mas nunca vista, estava sempre às minhas costas. Sussurros perseguiam-me entre as árvores, prometendo um destino que eu não ousava imaginar. Foi após uma semana de noites inquietas e observações contínuas do quadro que decidi confrontar meu professor sobre a origem da obra. Ele, um homem geralmente loquaz e aberto, empalideceu visivelmente quando mencionei o quadro. Com relutância, revelou que a obra tinha sido encontrada no sótão da academia durante uma recente reforma, sem nenhuma documentação ou indicação de sua proveniência. Arrepiada, mas determinada, continuei minha investigação. Certo dia, enquanto estava sozinha no corredor com o quadro, coloquei minha mão sobre a pintura, quase esperando sentir o pulso da floresta sob a tela. Foi então que ouvi pela primeira vez, não apenas nos meus sonhos, uma voz clara e terrivelmente próxima, sussurrando:
venha para dentro. Os dias seguintes foram um borrão de terror e obsessão. Cada vez que passava pelo quadro, a floresta chamava por mim, seus sussurros cada vez mais insistentes. Companheiros de classe começaram a relatar que me viam parada diante do quadro, murmurando para a pintura, embora eu não tivesse lembrança desses momentos. Uma noite, incapaz de resistir à chamada, fiquei sozinha no corredor, as luzes fracas mal tocando as bordas da moldura. Foi quando a floresta se abriu para mim. A pintura se transformou em um portal, as árvores se afastando para revelar um caminho escuro. Sem hesitar, movida por uma força que não compreendia, entrei. Acordei em um lugar que parecia ser ao mesmo tempo parte do quadro e infinitamente mais real. O ar era úmido e pesado, carregado com o cheiro de terra e folhas apodrecidas. A luz crepuscular ainda reinava, lançando sombras longas e tortuosas que se entrelaçavam entre as árvores. O som dos meus passos sobre o chão da floresta era abafado, quase consumido pelo silêncio opressivo que me cercava. Conforme caminhava, o sussurro que inicialmente me chamara transformou-se em murmúrios claros e exigentes. Mais fundo, eles diziam. Mais fundo na floresta. Sem saber ao certo porquê, eu obedecia, cada passo aumentando o terror que se agarrava ao meu coração. As árvores pareciam observar, seus troncos torcidos formando faces grotescas que riam e choravam em um ciclo interminável de desespero. De repente, uma figura surgiu à minha frente. Era uma mulher, ou algo que já foi uma mulher um dia. Sua pele era pálida e translúcida. Veias escuras como raízes de árvores se destacavam sob sua superfície. Seus olhos, completamente brancos, não tinham íris ou pupila, mas de alguma forma eu sabia que ela me via. Via até a essência do meu ser. Ela se aproximou, seus passos não fazendo som algum, e parou a apenas alguns centímetros de mim. Você veio, ela sussurrou, sua voz como o vento passando por folhas mortas. Você ouviu o chamado. Agora você é parte da floresta, como todos nós. Antes que eu pudesse reagir, ela estendeu a mão e tocou meu rosto. Sua pele era fria e úmida, e no momento de seu toque, imagens inundaram minha mente. Visões de incontáveis outros que haviam sido atraídos para a floresta, suas almas agora aprisionadas nas árvores ao redor, condenadas a sussurrar seus arrependimentos no vento eterno. Tentei recuar, mas era como se raízes tivessem crescido ao redor dos meus pés, prendendo-me ao chão da floresta. Não, eu gritei, minha voz ecoando estranhamente distorcida entre as árvores. Eu não vou ficar aqui. A mulher sorriu, um sorriso que era mais uma cicatriz em seu rosto pálido. Não é uma questão de escolha. A floresta reclama o que é dela. Lutando com todas as minhas forças, consegui arrancar um dos meus pés das raízes. Com um esforço desesperado, puxei o outro e comecei a correr. Corri sem olhar para trás, os gritos da mulher e os sussurros das árvores perseguindo-me, enquanto eu buscava desesperadamente o caminho de volta para o portal que me trouxera ali. Por fim, avistei o brilho da moldura do quadro à distância. Uma janela brilhante, cortando a escuridão da floresta. Com as últimas reservas de minha energia, atirei-me através dele, caindo de volta ao corredor da academia. Estava de volta, mas nada parecia o mesmo. Os corredores estavam silenciosos, as luzes apagadas. Levantei-me, tremendo, e olhei para o quadro. A floresta retratada estava tranquila, quase serena, sem sinal do terror que eu havia vivenciado. Mas eu sabia que, escondida sob aquelas pinceladas tranquilas, uma fome antiga ainda espreitava, esperando para chamar seu próximo visitante. Desde aquela noite, evito passar pelo corredor onde o quadro está pendurado. Mas às vezes, quando o silêncio se estende e a luz começa a falhar, posso ouvir os sussurros da floresta, chamando-me de volta para as sombras entre as árvores. E em cada sussurro, uma promessa. A floresta ainda lembra e ainda espera. Mesmo evitando aquele corredor, a influência do quadro começou a se infiltrar em todos os aspectos da minha vida. Eu não conseguia mais dormir sem ver a floresta em meus sonhos, cada vez mais clara, cada vez mais ameaçadora. Eram sonhos dos quais eu acordava gritando, com o coração disparado, sentindo as gélidas mãos daquela mulher me puxando de volta para dentro do quadro. Nas semanas seguintes, minha saúde e meu bem-estar começaram a deteriorar-se rapidamente. Eu estava constantemente exausta, meus pensamentos embaçados pela névoa que parecia emanar daquela pintura maldita. Mesmo durante o dia, eu sentia o olhar da floresta sobre mim, as árvores sussurrando meu nome com um anseio de gelar a espinha. Não demorou muito
para que os outros começassem a notar as mudanças. Meus professores e colegas me perguntavam se eu estava bem, se eu precisava de ajuda. Mas como eu poderia explicar que um quadro estava me assombrando? Que eu estava sendo perseguida por uma floresta que ninguém mais via da maneira que eu via? Determinada a encontrar uma solução, comecei a pesquisar mais a fundo sobre a origem do quadro. Vasculhei arquivos antigos da academia, entrevistei ex-alunos e professores, qualquer um que pudesse ter alguma informação sobre a peça ou seu criador. Foi assim que descobri uma pista crucial. Um antigo professor de artes visuais, agora aposentado, finalmente se lembrou do quadro. Com hesitação e uma visível relutância, ele revelou que a obra tinha sido criada por um aluno há muitas décadas, um jovem artista que havia se perdido em sua própria mente. O professor descreveu como o aluno estava obcecado com a ideia de capturar a essência do medo em sua arte. Pouco antes de apresentar o quadro como seu projeto final, o aluno desapareceu sem deixar vestígios. O quadro foi encontrado em seu estúdio e, sem ninguém para reclamá-lo, acabou sendo esquecido no sótão da academia. Armada com essa informação, eu sabia o que tinha que fazer. A floresta no quadro era uma manifestação das obsessões sombrias daquele artista, uma janela para uma realidade distorcida alimentada pelo medo. Se eu quisesse acabar com o terror, teria que destruir o quadro. Numa noite chuvosa, quando o som da chuva batendo nas janelas ecoava pelos corredores vazios da academia, eu levei uma lata de tinta branca até o corredor onde o quadro estava pendurado. Com cada passo, meu coração batia mais forte, as vozes da floresta crescendo em um coro ensurdecedor, tentando me dissuadir. Quando cheguei diante do quadro, as figuras pintadas pareciam se agitar, como se soubessem de minhas intenções. A mulher de olhos brancos estava lá, seu rosto torcido em um semblante de raiva. Ignorando o medo que me paralisava, abri a lata de tinta e comecei a jogá-la sobre o quadro, cobrindo a floresta, as árvores, a mulher, tudo. A reação foi imediata. Um grito terrível. Uma mistura de raiva e dor ecoou pelo corredor. Como se emanasse das próprias paredes, o quadro começou a se contorcer, a tinta escorrendo em padrões impossíveis, formando o rosto da mulher que agora gritava de dentro da tela. Mas eu não parei, continuei jogando tinta até que nada além de branco cobrisse a parede. Quando terminei, o corredor estava silencioso. O quadro, agora apenas uma mancha branca, não emitia mais nenhum som, nenhuma presença. Tremendo, mas finalmente sentindo um peso sendo levantado de meus ombros, eu me afastei, sabendo que tinha fechado a porta que eu inadvertidamente tinha aberto. Nos dias que se seguiram, a paz retornou à minha vida. Os sonhos cessaram. A sensação de ser observada desapareceu e eu pude finalmente respirar aliviada. Mas mesmo agora, quando passo por onde o quadro estava, não posso deixar de sentir um arrepio, um lembrete silencioso de que algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham completamente. Nos meses que se seguiram à cobertura do quadro, a normalidade lentamente se reinstaurou na academia e em minha vida. Os corredores, outrora permeados de murmúrios e olhares receosos, agora ecoavam apenas com as risadas e conversas dos alunos. As noites tornaram-se pacíficas novamente, livres dos pesadelos que me assombraram por tanto tempo. A pintura, agora escondida sob camadas de tinta branca, tornou-se pouco mais do que uma lembrança distante para todos, exceto para mim, por mais que a vida continuasse. Uma sombra sutil ainda pairava sobre mim. Em momentos de silêncio, quando a academia se esvaziava durante as férias ou nos finais de tarde chuvosos, eu sentia. Era uma sensação quase imperceptível, como um fio de frio percorrendo minha espinha, um sussurro quase inaudível que me fazia virar o rosto rapidamente, apenas para encontrar o corredor vazio. Intrigada e incapaz de deixar completamente para trás, decidi visitar o antigo professor que me contara sobre o aluno perdido. Ele morava agora numa pequena casa nas bordas da cidade, onde o tempo parecia passar mais devagar. Recebeu-me com uma mistura de curiosidade e hesitação, como se temesse reavivar os fantasmas do passado. Sob o som monótono da chuva batendo contra as janelas, ele falou novamente daquele aluno, de seu talento extraordinário e de sua descida à obsessão. Ele queria capturar algo indescritível, disse o professor, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ele acreditava que a verdadeira arte deveria revelar as camadas mais profundas da alma, não importa quão obscuras. Antes de partir, ele me entregou um pequeno caderno, desgastado pelo tempo. Ele deixou isso para trás, explicou com um suspiro.
Talvez ajude a entender melhor, ou talvez seja melhor esquecer. Com um aceno sombrio despedi-me. O peso do caderno em minhas mãos tão pesado quanto o dos segredos que ele poderia conter de volta à minha casa. Folheei as páginas do caderno sob a luz fraca da minha mesa. Eram esboços, notas, e aqui e ali, confissões entrelaçadas com filosofias de arte que beiravam a loucura. No centro do caderno, encontrei algo que fez meu coração parar, um esboço do quadro, tão detalhado e vívido que por um momento pude jurar que as árvores se moviam nas sombras da minha sala. E lá estava ela, a mulher da floresta, desenhada em linhas frenéticas que capturavam sua essência assombrosa. Ao lado do desenho, uma anotação no apressado garatujo do aluno. Ela fala comigo, através das árvores. Ela quer ser vista, ser conhecida. Não posso contê-la por muito mais tempo. Fechei o caderno abruptamente, o arrepio retornando com uma intensidade renovada. Olhei ao redor, metade esperando ver a mulher parada no canto da sala, observando-me através da escuridão. Mas estava sozinha, envolvida apenas pelo som da chuva e pelo pulsar de meu próprio coração acelerado. Nos dias que se seguiram, tentei convencer-me de que era apenas o efeito residual dos eventos passados, um trauma que ainda precisava ser curado. Mas cada vez que passava pelo corredor onde o quadro estava escondido, uma voz na minha cabeça sussurrava, insistente e impossível de ignorar. Você não pode contê-la por muito mais tempo. Essas palavras, ecoando o aviso do aluno desaparecido, seguiam-me nos meus sonhos, na minha vigília, uma promessa de que a história do quadro do corredor estava longe de terminar. E enquanto eu caminhava pelos corredores da academia, sentia os olhos da floresta sobre mim observando, esperando o momento de revelar suas sombras mais uma vez. No recôndito Vale das Brumas, erguia-se uma casa que muitos na vila próxima apenas sussurravam sobre, nunca ousando pronunciar seu nome em voz alta. Era conhecida apenas como a Casa Sombria, um lugar onde o passado e o presente se entrelaçavam em uma dança macabra de segredos e silêncios. Esta casa, antiga e imponente, tinha visto gerações de habitantes, cada uma deixando sua marca e, por vezes, sua alma, nas paredes enegrecidas pelo tempo. Eu, Marco Silva, após uma tragédia que despedaçou minha vida, encontrei naquela casa isolada um possível refúgio para meu coração ferido. Com a morte súbita de minha esposa, o mundo que conhecíamos desmoronou, e a Casa Sombria, com seu ar de isolamento e mistério, pareceu-me um lugar onde poderia encontrar paz, ou pelo menos um esquecimento temporário das dores que me consumiam. Chegando à casa numa tarde nublada, a primeira visão do imóvel impunha um misto de admiração e receio. As torres da casa perfuravam o céu cinzento como lanças, e as janelas, altas e estreitas, pareciam olhos que escondiam segredos de um passado longínquo. O jardim ao redor estava selvagem, a natureza retomando cada centímetro que fora uma vez cuidadosamente cultivado por mãos humanas. Ao cruzar o limiar da porta, um ar frio e estagnado me recebeu. A sensação era de entrar em um mundo à parte, um espaço onde o tempo se movia de forma diferente, mais devagar, como se relutasse em seguir adiante. A mobília era pesada e coberta de poeira, e cada passo meu ecoava pelos corredores vazios, acompanhado pelo som do meu coração, que batia em um ritmo dolorosamente palpável. Naquelas primeiras noites, os sonhos começaram. Eram visões turvas de pessoas que eu nunca conheci, sussurrando palavras que eu não conseguia entender completamente. Eles me chamavam, pedindo que os seguisse para partes da casa que eu ainda não havia explorado. Acordava desses sonhos, sentindo uma presença ao meu lado quase palpável, como se alguém tivesse estado ali observando meu sono. Foi em uma dessas noites que descobri o porão. Escondido atrás de uma porta que eu tinha certeza não estar lá antes, o porão era um espaço abafado e escuro, cheio de velharias e sombras. Mas o que mais me chamou a atenção foi o centro do cômodo. Um círculo de velas negras, todas queimadas até o fim, cercado por símbolos que eu não reconhecia, inscritos no chão com algum tipo de pigmento escuro. Intrigado e aterrorizado, comecei a investigar a história da casa. Aprender sobre seus antigos moradores tornou-se uma obsessão. Cada história que descobria era mais sombria que a anterior,
falando de rituais estranhos e desaparecimentos inexplicáveis. A vila em si tinha pouco a oferecer. Seus habitantes evitavam falar da casa, mudando de assunto ou fechando suas portas quando eu mencionava meu novo lar. No entanto, foi através de um velho diário que encontrei no ático que as peças começaram a se encaixar. O diário pertencia a uma mulher chamada Helena, que viveu na casa no século passado. Suas palavras eram frenéticas, cheias de medo e advertências sobre uma entidade que ela chamava de o consumidor de almas. Helena escreveu sobre como ela e seu marido haviam invocado essa entidade, buscando conhecimento e poder, mas encontraram apenas horror. Com cada página do diário, a presença na casa se tornava mais intensa, mais agressiva. Sombras se moviam pelos cantos dos meus olhos e sussurros enchiam os corredores à noite, crescendo em urgência. Eu não estava mais sozinho. Estava sendo observado, estudado, talvez até caçado. A cada noite que passava, a sensação de isolamento transformava-se em uma armadilha, a casa parecendo encolher ao meu redor, as paredes sussurrando não mais em sussurros indecifráveis, mas em ameaças claras. Os sonhos tornaram-se mais vívidos e perturbadores. Eu me via caminhando pelos corredores da casa, seguindo o som de uma música suave que parecia flutuar debaixo do porão. Conforme descia as escadas em meus sonhos, o ar tornava-se mais frio. As velas negras agora acesas, lançando um brilho sinistro sobre os símbolos no chão. Figuras enevoadas dançavam ao redor do círculo, suas formas humanas distorcidas, como se estivessem presas entre este mundo e outro. Uma voz profunda e sedutora sussurrava meu nome, prometendo respostas e segredos antigos em troca de algo que eu não conseguia compreender. Acordava desses sonhos com marcas em meu corpo, arranhões e símbolos que eu não lembrava de ter feito, como se algo ou alguém os tivesse gravado em minha pele enquanto eu dormia. Minha sanidade começava a se despedaçar, a barreira entre sonho e realidade esmaecendo a cada noite que passava. Decidido a confrontar o que quer que estivesse assombrando a casa, desci ao porão uma noite, levando comigo o diário de Helena como um talismã. As velas, que eu tinha certeza de ter jogado fora, estavam lá novamente, acesas, e formando o mesmo círculo místico que havia visto em meus sonhos. No centro do círculo, o chão parecia pulsar suavemente, como se um coração gigante estivesse enterrado sob a casa, batendo em um ritmo sombrio. Conforme eu entrava no círculo, o ar ficou denso, carregado com uma energia que parecia sugar o calor do meu corpo. As sombras nas paredes começaram a se mover, se esticando em minha direção. O sussurro tornou-se um grito, uma cacofonia de vozes que exigiam sacrifício, prometiam delírios de grandeza, ameaçavam com eternidades de tormento. Num momento de terror puro, senti mãos geladas tocando meu rosto, dedos deslizando pela minha pele. Olhei ao redor desesperado e vi nas sombras os olhos de Helena, brilhando com uma luz azul e fria. "Liberte-nos", ela sussurrou, sua voz um eco distante. "Quebre o ciclo, ou junte-se a nós." Com o coração batendo em meu peito, rasguei as páginas do diário, jogando-as no chão do porão. As velas se apagaram subitamente, um vento gelado soprou pelo espaço, e as sombras recuaram, seus gritos se transformando em gemidos de dor e raiva. Quando a luz retornou, o porão estava vazio, as velas desaparecidas, apenas o diário rasgado como prova do que havia ocorrido. Nos dias que seguiram, a casa permaneceu silenciosa. Os sussurros cessaram e a presença opressiva pareceu se dissipar. Contudo, a paz era frágil. Às vezes, no silêncio da madrugada, eu pensava ouvir um sussurro, uma promessa de que as sombras ainda estavam lá, esperando. Sabia que a luta talvez não tivesse terminado, que outras noites de confronto poderiam estar à espreita. Mas por agora, a casa sombria estava quieta, e eu começava a planejar meu futuro longe dali, em algum lugar onde o passado não pudesse tocar tão facilmente a realidade, em algum lugar onde as sombras não soubessem meu nome. Apesar da aparente calmaria que agora envolvia a casa sombria, uma sensação inquietante de que algo estava por vir me acompanhava constantemente. As paredes da casa, embora silenciosas, pareciam respirar lentamente, como se estivessem apenas recuando, reunindo forças para um próximo ataque que eu sabia, no fundo, ser inevitável. Os dias se arrastavam e as noites traziam consigo uma escuridão mais densa do que o habitual. Comecei a notar pequenas mudanças ao redor da casa, objetos mudando de lugar, sombras que se moviam de maneira estranha e independente da luz,
e o som de passos nos corredores quando eu estava sozinho. A tensão crescia a cada manifestação sobrenatural, como se a casa estivesse me testando, sondando as barreiras da minha sanidade. Foi numa noite particularmente tempestuosa que a verdadeira natureza do mal que habitava a casa sombria se revelou por completo. O vento uivava como se estivesse lamentando, e a chuva batia contra as janelas, criando um ritmo constante que parecia sussurrar meu nome. Incapaz de dormir, desci até a cozinha para fazer um chá na esperança de que o calor do líquido me acalmasse. Enquanto a água fervia, ouvi claramente o som de algo arrastando no andar de cima. Congelei, o coração batendo descontroladamente, enquanto o som continuava mais deliberado, como se algo pesado fosse puxado pelo corredor e parado justamente acima de onde eu estava. Não havia como negar a realidade daquela situação. Algo estava na casa comigo. Armado com a coragem que pude reunir, peguei uma lanterna e subi as escadas lentamente, cada degrau rangendo sob meu peso, como se estivesse protestando a cada passo que eu dava. Ao chegar ao corredor, o som cessou abruptamente, deixando apenas o eco dos meus próprios movimentos. A luz da lanterna cortava a escuridão, revelando o corredor vazio e as portas de cada quarto fechadas. Caminhei lentamente, a luz da lanterna tremendo em minhas mãos trêmulas. Quando passei pelo antigo quarto que fora de Helena, a porta, que eu sempre mantinha fechada, estava escancarada. Apontando a lanterna para dentro, o que vi fez meu sangue gelar. No centro do quarto, o círculo de velas negras estava lá novamente, completamente aceso, as chamas dançando violentamente apesar da ausência de corrente de ar. E ao redor do círculo, as sombras se moviam freneticamente, formando figuras humanoides que pareciam participar de algum tipo de ritual macabro. De repente, uma voz soou, clara e próxima, apesar de não haver ninguém visível no quarto. "Você não pode nos deixar, Marco", ela disse, sibilante e sedutora. "Você é parte de nós agora, parte da casa." As sombras se adensaram e começaram a avançar em minha direção, suas formas se tornando mais definidas, mais ameaçadoras. Eu recuei instintivamente, tropeçando para fora do quarto, minha mente girando em um turbilhão de terror e desespero. Corri pelo corredor, descendo as escadas para os tropeços, as sombras me seguindo, seus sussurros enchendo a casa. Atravessei a sala de estar e me lancei para fora da casa, a chuva fria me atingindo com força, enquanto eu corria pelo jardim selvagem, sem olhar para trás. Chegando à estrada, ofegante e encharcado, olhei para trás apenas uma vez. A casa sombria se destacava contra o céu tempestuoso, suas janelas como olhos negros me observando, e eu sabia que, de alguma forma, nunca estaria verdadeiramente livre daquelas sombras. Elas eram parte de mim agora, como eu era parte delas, para sempre enredado no refúgio das sombras. Enquanto me afastava da casa sob a chuva torrencial, cada passo parecia exigir uma força descomunal. O vento uivava ao meu redor, entrelaçando-se com os gritos das sombras que eu havia deixado para trás, como se a própria tempestade fosse um eco da tormenta que se desenrolava na casa sombria. A distância entre mim e a casa aumentava, mas a sensação de estar sendo perseguido persistia, impregnando cada momento com um terror palpável. Olhava constantemente por cima do ombro, esperando ver as sombras emergindo da escuridão, estendendo suas mãos escuras para me arrastar de volta àquele inferno. Cheguei ao limite da vila, as luzes das casas brilhando tenuemente através da cortina de chuva. Meus pensamentos giravam caoticamente, buscando alguma solução, algum modo de selar a casa e suas horrores para sempre. No entanto, uma parte de mim sabia que a casa sombria nunca permitiria que seus segredos fossem enterrados. Ela já havia me marcado profundamente, entrelaçado seu destino ao meu de maneiras que eu apenas começava a compreender. Fui compelido a procurar refúgio na igreja da vila, um edifício antigo cujas pedras pareciam absorver a sombria história do lugar. O padre, um homem de idade avançada, com olhos que pareciam ter visto mais do que sua cota de tristezas, me acolheu sem perguntas. No silêncio da igreja, sentado nos bancos frios, tentei encontrar algum conforto nas sombras sagradas que me cercavam. Mas o refúgio era ilusório. À medida que a noite avançava, uma frieza se instalava ao redor, um sinal de que as sombras não haviam me abandonado, mesmo naquele solo consagrado. O ar ao meu redor
parecia vibrar com uma energia sombria e sussurros fantasmagóricos dançavam nas correntes de ar. Foi então que a verdadeira natureza do meu tormento se revelou. Não eram apenas as sombras da casa que me perseguiam, mas algo que eu havia trazido comigo. Algo que havia se enraizado dentro de mim naquele primeiro encontro no porão. Algo antigo e faminto que agora me considerava sua casa, seu santuário. Na escuridão da igreja, as sombras começaram a tomar forma, materializando-se lentamente nas bordas de minha visão. Figuras escuras, quase indistintas, cercaram-me, seus contornos tremendo como se estivessem em constante movimento. Uma a uma, elas se aproximaram, e no silêncio que se seguiu, uma voz mais clara do que as outras sussurrou diretamente em meu ouvido. Uma promessa tão aterrorizante quanto definitiva. Você nunca estará sozinho novamente. Naquela noite, a luta interior foi consumada. A igreja, meu último refúgio, não pôde me proteger das entidades que eu havia inadvertidamente convidado para dentro de minha alma. Quando o primeiro raio de sol penetrou os vitrais, iluminando o interior sombrio com luzes coloridas, eu já não era mais o mesmo homem que havia entrado. Algo em mim havia mudado. Algo tinha sido cedido. A casa sombria, com seus segredos e terrores, estava silenciosa agora, mas apenas porque suas sombras haviam encontrado um novo lar. E enquanto caminhava de volta pelas ruas da vila, sob o olhar cauteloso dos seus habitantes, eu sabia que a escuridão que havia consumido a casa agora vivia em mim. Uma presença constante, sussurrando, esperando, até que fosse a hora de voltar para o refúgio das sombras. Em um canto esquecido do mundo, erguia-se o orfanato Saint-Ormond, uma estrutura cujas paredes conheciam mais segredos e sombras do que qualquer história registrada poderia contar. Fundado no século XIX, em uma época em que tais instituições eram tanto asilos para os órfãos quanto prisões para os indesejados, o orfanato se tornou, ao longo dos anos, um símbolo de terror para a pequena cidade de Vale Sombrio. Com sua arquitetura gótica, janelas arqueadas e um jardim onde as flores raramente floresciam, o local evocava histórias de almas perdidas e eventos inexplicáveis. Eu sou Lucas Monteiro, documentarista amador, motivado por lendas urbanas e histórias não contadas. Quando ouvi falar do orfanato Saint-Ormond, a ideia de uma investigação sobre os mistérios que ele abrigava era irresistível. Junto com uma equipe de 4 amigos, também entusiastas de fenômenos paranormais, decidi criar um documentário que explorasse as profundezas sombrias daquela instituição abandonada. Ao chegarmos no orfanato numa tarde cinzenta de outono, o lugar imediatamente impôs uma atmosfera de desolação. O prédio estava mais deteriorado do que as fotos sugeriam. A pintura descascada das paredes externas e as janelas quebradas apenas reforçavam a sensação de abandono. Dentro do orfanato, o ar estava saturado com um cheiro de mofo e desespero. Nossos passos ecoavam pelos corredores vazios enquanto montávamos nossos equipamentos. Cada quarto que inspecionávamos parecia conter camadas de histórias não ditas, e nossas câmeras capturavam cada detalhe. Das bonecas de porcelana quebradas ao papel de parede que se desintegrava à medida que a noite caía, o orfanato parecia ganhar vida. Sons inexplicáveis como passos acima de nós e o fraco eco de vozes infantis começaram a ser ouvidos. Tentando manter o foco na missão, continuamos nossa exploração, mas uma sensação de estar sendo observado começou a crescer dentro de mim. Foi na ala leste do orfanato, a parte mais antiga e supostamente a mais assombrada, que a verdadeira natureza do terror que residia ali começou a se revelar. Enquanto revisávamos as filmagens em uma das salas, uma de nossas câmeras posicionada no corredor capturou uma sombra movendo-se rapidamente. Não era uma falha de luz, era nítida demais, quase humana na forma, mas distorcida, como se estivesse em sofrimento. Intrigados e alarmados, seguimos para o corredor para investigar. Não havia ninguém lá, apenas o eco dos nossos próprios passos. No entanto, a temperatura havia caído drasticamente e o ar estava tão frio que podíamos ver nossa respiração. Decididos a descobrir mais, nos dividimos para cobrir mais terreno. Eu e minha amiga Ana fomos para o subsolo,
onde os arquivos do orfanato eram guardados. Lá, entre papéis amarelados e fotografias desbotadas, encontramos registros de crianças que haviam passado por aqueles corredores, muitas das quais nunca saíram. Conforme folheávamos os arquivos, um vento gelado passou pela sala, fazendo as páginas voarem e as luzes piscarem. Quando as luzes se estabilizaram, Ana não estava mais ao meu lado. Em seu lugar, no centro do círculo de documentos espalhados, estava uma pequena boneca de porcelana, sua face rachada num sorriso grotesco. O coração acelerado, chamei por Ana, minha voz ecoando pelo subsolo úmido e silencioso. Não houve resposta, apenas o som do meu próprio medo pulsando em meus ouvidos. A boneca no chão parecia me observar, seus olhos de vidro refletindo a pouca luz que as lâmpadas trêmulas ainda emitiam. Decidi que precisava encontrar Ana e reunir o resto da equipe, que estava explorando os andares superiores. Subi as escadas apressadamente, a atmosfera do orfanato cada vez mais opressiva, como se as sombras se adensassem com minha ansiedade. Ao chegar ao andar principal, o silêncio era tão denso que parecia quase sólido, interrompido apenas pelos meus passos apressados. Ao passar por um dos quartos, um súbito movimento na periferia da minha visão me fez parar. Dentro do quarto, através da porta entreaberta, vi o que parecia ser a silhueta de uma criança, parada junto à janela, olhando para fora. Meu primeiro impulso foi chamar, pensando ser Ana, ou algum membro da equipe, mas a estatura e o silêncio me fizeram hesitar. Algo estava errado. Aproximei-me lentamente da porta, o coração batendo tão forte que eu temia que pudesse ouvi-lo. Com um empurrão suave, abri a porta completamente. O quarto estava vazio, exceto pela figura que agora percebia ser apenas um velho manequim de costura, coberto por um vestido desbotado de criança. A janela aberta fazia as cortinas balançarem, o que explicava o movimento que eu vira. Mas o alívio foi de curta duração. Ao me virar para deixar o quarto, um som agudo rasgou o silêncio. Era o choro de uma criança, vindo do fim do corredor. Sem pensar, corri em direção ao som, cada vez mais alto e desesperado. Ele me levou até uma porta trancada, marcada apenas com o número 13, uma sala que, segundo os registros, costumava ser usada para punir as crianças desobedientes. O choro cessou abruptamente assim que coloquei a mão na maçaneta. Hesitei, respirando fundo para acalmar os nervos, e então abri a porta com um empurrão. O que vi dentro foi uma cena de pesadelo. Brinquedos antigos espalhados por um chão rachado, desenhos infantis cobrindo as paredes com imagens distorcidas e assustadoras. E no meio da sala, uma cadeira de madeira pequena, voltada para o canto, como se alguém invisível estivesse de castigo. Um frio inexplicável envolveu a sala, e senti como se o ar fosse sugado para fora de meus pulmões. Então a porta se fechou, com um estrondo atrás de mim, lançando o quarto na escuridão completa. Lutando contra o pânico, tentei reabrir a porta, mas ela não se movia, resistindo a todos os meus esforços. Foi então que os sussurros começaram, vozes infantis sussurrando ao meu redor em um coro fantasmagórico. Não conseguia ver nada, mas sentia a presença de alguém, ou de algo, se aproximando. As vozes cresciam, uma cacofonia de risadas, choros e gritos que enchiam a sala, enquanto eu me encolhia contra a porta, implorando para que aquilo acabasse. E tão de repente quanto começou, o terror cessou. A porta se abriu com facilidade sob meu toque trêmulo, revelando o corredor iluminado e vazio. Cambaleei para fora da sala, cada parte de mim tremendo incontrolavelmente. Era evidente agora que o orfanato abrigava horrores que eu mal podia compreender, e que a noite estava longe de acabar. Tinha que encontrar Ana e os outros, se é que ainda era possível, e sair daquele lugar amaldiçoado antes que as sombras decidissem que não nos deixariam partir. Com o coração ainda palpitando e a mente em tumulto, corri pelos corredores do orfanato, chamando por Ana e pelo resto da equipe. Cada eco da minha voz parecia distorcer-se nas sombras, transformando-se em sussurros distorcidos que mal reconhecia como meus. O silêncio que respondia era ainda mais assustador. Um vácuo preenchido apenas pela minha respiração ofegante e pelo som dos meus passos apressados, enquanto buscava freneticamente pelos meus amigos. Uma sensação de desespero crescia dentro de mim. O orfanato parecia um labirinto, cada corredor e cada sala se entrelaçando em um padrão que desafiava a lógica, como se o próprio prédio estivesse se remodelando para me confundir e me prender. Finalmente, ao virar em um corredor que parecia familiar, encontrei Ana, parada e olhando fixamente
para uma das paredes cobertas de desenhos feitos por crianças há muito tempo. Aproximei-me dela, aliviado por encontrá-la aparentemente segura, mas quando toquei seu ombro, ela virou-se abruptamente com uma expressão de pânico. Lucas, ela sussurrou, a voz tremendo. Eles estão em todo lugar. As crianças. Eu posso vê-las, posso ouvi-las. Elas não querem que saiamos. Olhei ao redor, mas só vi as paredes frias e vazias do orfanato. No entanto, o ar ao nosso redor estava impregnado com uma eletricidade estranha, um zumbido quase imperceptível que fazia a nuca arrepiar. Vamos encontrar os outros e sair daqui, insisti, tentando manter a calma. Não podemos ficar aqui. Ana assentiu, ainda visivelmente abalada, e seguimos juntos, buscando sinais dos outros membros da equipe. O orfanato parecia interminável, e a cada sala que verificávamos, a esperança de encontrar nossos amigos diminuía. Quando chegamos à biblioteca do orfanato, um dos poucos lugares que ainda não havíamos explorado, a porta rangeu ominosamente ao se abrir. O interior estava mergulhado em sombras, apenas alguns feixes de luz da lua filtrando-se através das janelas sujas. A sala estava repleta de livros antigos e mobília coberta de poeira, mas o que realmente chamou nossa atenção foi o som de uma melodia suave, quase melancólica, que ecoava baixinho, como se uma caixa de música estivesse tocando em algum lugar nas sombras. Movidos por uma mistura de curiosidade e terror, avançamos pela biblioteca em direção à música. No fundo da sala, encontramos uma pequena caixa de música sobre uma mesa, girando lentamente. Ao nos aproximarmos, a música cessou abruptamente, e o silêncio que se seguiu foi quebrado por um grito agudo vindo do andar de cima. Sem hesitar, corremos em direção ao som, o coração batendo em desespero. O grito nos levou de volta ao corredor, onde inicialmente ouvimos os passos e vozes das crianças. Lá, encontramos os outros 2 membros da nossa equipe, Caio e Teresa, encurralados em um canto por sombras escuras que se moviam ao redor deles, quase palpáveis, figuras distorcidas que pareciam se alimentar de seu medo. Não podemos sair, Caio gritou para nós, sua voz cheia de pavor. Eles não vão nos deixar ir. As sombras avançavam e o ar ficou mais frio, mais denso. Formamos um círculo, enfrentando as figuras sombrias, sem saber como proteger-nos ou se havia alguma esperança de escape. Foi então que as luzes começaram a piscar e as paredes pareciam se fechar ao nosso redor. O riso das crianças fantasma enchendo o ar, prometendo que o orfanato Saint Ormond tinha mais uma história de terror para contar. Enquanto as luzes piscavam e o riso fantasmagórico das crianças ecoava pelos corredores, nossos corações batiam com uma urgência frenética. As sombras ao nosso redor começaram a se mover mais rapidamente, girando em um turbilhão escuro que pouco a pouco começava a tomar forma. Figuras pequenas, as silhuetas das crianças que uma vez habitaram o orfanato Saint Ormond, emergiam das paredes, seus olhos vazios e suas bocas abertas em silenciosos gritos de agonia. Cada passo que tentávamos dar era combatido por uma força invisível que parecia sugar o ar de nossos pulmões. O chão sob nossos pés tremia, e o som de correntes arrastando-se preenchia a atmosfera já carregada de medo. As crianças fantasmas se aproximavam, suas mãos estendidas não para tocar, mas para puxar, para levar-nos para dentro das sombras de onde vieram. Temos que sair daqui, Teresa gritou, sua voz quase abafada pelo caos ao nosso redor. Juntos, tentamos avançar, movendo-nos como um único organismo atormentado, cada passo uma luta contra a maré escura que nos cercava. No desespero, lembrei-me de um antigo amuleto que havia trazido. Um pequeno objeto que minha avó, conhecedora de histórias e lendas, insistira que eu levasse. Nunca acreditei verdadeiramente no seu poder. Mas naquele momento de pavor absoluto, agarrei-me à esperança. Retirei o amuleto do bolso, segurando-o alto, e comecei a recitar palavras que minha avó me ensinara. Palavras que falavam de luz, de proteção, de banir as trevas. A princípio, nada parecia mudar. Mas à medida que as palavras se tornavam um mantra, repetidas com cada fibra do meu ser, uma luz tênue começou a emanar do amuleto, crescendo em intensidade, até formar um escudo brilhante ao nosso redor. As figuras sombrias recuaram com gritos agudos, suas formas se desfazendo como fumaça ao vento. Aproveitando a trégua momentânea, corremos em direção à saída do orfanato, nossos passos ecoando nos corredores agora silenciosos. Atrás de nós, o orfanato parecia resistir,
as paredes tremendo em protesto, mas o brilho do amuleto mantinha as sombras à distância. Quando finalmente alcançamos a porta da frente, o ar fresco da noite nunca pareceu tão doce. Atravessamos o limiar do orfanato e corremos para longe sem olhar para trás. O medo de que as sombras pudessem nos seguir ainda palpável em nossas mentes. Ao chegarmos à segurança do carro, olhamos de volta para o orfanato. As janelas escuras pareciam nos observar, e por um momento juraria ter visto uma pequena figura parada na janela do andar superior, observando nossa fuga. No caminho de volta à cidade, pouco foi dito. Cada um de nós estava perdido em seus pensamentos, processando a noite de terror que vivenciamos. Sabíamos que, apesar de termos escapado, algo havia sido irrevogavelmente mudado dentro de nós. O orfanato Saint-Ormond continuaria de pé, suas sombras esperando pacientemente pela próxima alma corajosa ou tola o suficiente para atravessar suas portas. E o amuleto, ainda quente em minha mão, era agora um lembrete constante de que, em algum lugar entre a luz e a escuridão, histórias como a nossa esperam ser contadas, não como avisos, mas como testamentos de nossa própria sobrevivência contra as sombras que se escondem, vorazes, nos cantos esquecidos do mundo.